Bom dia, graça e paz a todos e a todas. Louvado seja o Senhor Deus por mais um dia, por nós estamos juntas, pois sem Ele nada podemos fazer. Hoje vamos estudar o quinto e último tópico da nossa lição da quinta-feira, o início. Vamos à pergunta da letra A. Quem deve testar os profetas? 1 Coríntios capítulo 12, o verso 28, diz assim: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e em segundo lugar profetas, e em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então vemos que o Senhor Deus, ele pôs na igreja homens, cada um com um dom. Cada um recebeu um dom do Senhor. Então o Senhor escolheu homens para apóstolos, doutores, profetas. Então, de acordo com a palavra do Senhor, devemos todos provar os profetas para saber se eles são verdadeiros ou falsos. Pergunta da letra B. Um profeta pode ser ao mesmo tempo verdadeiro e falso? Explique. Tiago capítulo 3, o verso 11 diz assim: Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Não. Então, esse texto também aplica aos profetas, porque uma fonte de água não pode emanar água doce e água salgada ao mesmo tempo. Da mesma maneira, um profeta não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Então, vamos à pergunta da letra C. O que devemos fazer quando reconhecemos um profeta enviado por Deus? Segundo Crônicas, capítulo 20, e o verso 20, diz assim: E pela manhã cedo se levantará e sairão ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E também Salmos 34, verso 8, diz assim: Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Ao descobrirmos que o profeta é verdadeiro, devemos aceitar suas advertências. Então, precisamos primeiro provar se o profeta é verdadeiro ou falso, através da palavra de Deus. Deus dá as instruções para a gente descobrir se a pessoa que diz que é profeta é verdadeiro ou não. Então, tem os testes, e um dos testes é a guarda dos mandamentos do Senhor. E depois de passar pelos testes indicados pelo Senhor, se descobrimos que ele é um verdadeiro profeta, devemos receber as suas advertências. Eu vou ler o último parágrafo da nota, que diz assim: Nos últimos 30 anos, minha obra tem trazido ou a marca de Deus ou a do inimigo. Não há meio termo nesta questão. Ou os testemunhos vêm do Espírito de Deus ou vêm do diabo. Então aqui, a escritora Ellen White, ela diz nesse pequeno trecho que nos últimos 30 anos, a obra dela foi trazido a marca de Deus ou a marca do diabo. Então, não há meio termo nessa questão, irmãos. Quando um profeta se levanta, ou ele tem a marca de Deus, ou ele é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ou pelo Espírito de Satanás. Que nós possamos buscar a palavra do Senhor, para que a gente possa ter sabedoria a cada dia, e assim possamos crescer espiritualmente e não sermos enganados. Que o Senhor Deus abençoe a todos, e brevemente voltaremos para a recapitulação. Que todos tenham um bom dia.